Queridos irmãos, nessa quinta-feira, dia 7 de abril, queremos com muita alegria escutar a palavra do Senhor. E dia de unidade, dia de nos reunirmos juntos à volta da palavra de Deus, à volta da Eucaristia. É dia de pedirmos perdão por todos os nossos pecados no lava-pés e também nos prepararmos para essa grande confissão de Páscoa. Se você ainda não se confessou, não deixe para a última semana em que os padres estão muito sobrecarregados, mas faça essa grande confissão de Páscoa para nos prepararmos para um salto qualitativo na vida espiritual. Queremos que essa Páscoa de 2022 seja uma Páscoa que marque uma maior união com Cristo, uma maior união com aquele que nos ama e que deu a sua vida por nós. No nosso livro de vida, o número 131, o Espírito da Verdade nos conduz à verdade plena. Não somos capazes por nós mesmos de estar na verdade total, mas a sua palavra nos conduz à verdade plena, pelo Espírito da Verdade que o Pai nos envia. João 14, rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem conhece. Vós o conheceis porque permanece convosco. O Espírito Santo quer fazer esta morada da verdade em nós, Ele que sonda os nossos rins e os nossos corações. João 16, 8. Ele estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. João 16, 13. Ele vos guiará na plena verdade. O Espírito Santo é o nosso acompanhador neste caminho de verdade. A sua luz ilumina-nos pouco a pouco. A sua pedagogia é diferente para cada um. O Senhor tem em consideração o nosso temperamento. Ele dispôs a nossa condição humana de uma forma precisa e delicada. Todos os fiéis participam na compreensão e na transmissão da verdade revelada. Todos receberam a unção do Espírito Santo que nos instrui e nos conduz à verdade total. O Espírito Santo é o pedagogo, o conselheiro que traz a sua instrução, a fim de que todas as nossas vidas sejam conduzidas à verdade. Todos nós precisamos de uma formação psicológica, humana, antropológica. Contudo, precisamos de ter em conta que esta inteligência deve ser posta a serviço do amor e vivido na presença de Deus. A formação ou uma reformação requer a iluminação do Espírito da Verdade, pois o pecado obscureceu a nossa inteligência. Arrebatou para que a malícia não lhe pervertesse o julgamento e a perfídia não lhe seduzisse a alma, pois o fascínio do que é vil obscurece o bem e o turbilhão da cobiça perverte o espírito sem maldade. O Espírito Santo nunca é curioso do mal, pois o mal corre sempre o risco de obscurecer a luz de Deus em nós. Deus é sem ideia do mal. Constatamos na nossa vocação à comunidade o quanto a cura, através da palavra de Deus, reforma e reformata a nossa inteligência natural. E toda a Escritura, como nos diz 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Invoquemos por isso o Espírito da Verdade nas nossas casas, na comunidade, na nossa oração antes dos tempos de formação, mas também nas nossas compreensões fraternas, para que Ele nos faça passar do caos ao cosmos, da confusão à comunhão da verdade. E São Bernardo vai nos dizer, como a abelha produz ao mesmo tempo a cera e o mel, o Espírito Santo é plenamente capaz de acender a luz da ciência e infundir o sabor da graça. Que não imagine então ter recebido este beijo aquele que compreende a verdade sem amar, nem aquele que ama sem compreender. Pois nem o erro nem a mornez tem lugar neste beijo, para receber a dupla graça. A esposa deverá atender aos seus dois lábios, a sua razão para compreender e a sua vontade voltada para a sabedoria. Que bonito essa imagem de São Bernardo que nos fala da abelha que traz a cera, capaz de dar a luz, e o mel, capaz de dar o sabor da graça. Quer dizer que aquele que está na verdade, aquele que segue a verdade, ele ilumina e ele tem uma vida doce pela verdade, uma vida suave pela verdade. E aqueles que escolhem a mentira têm uma vida atribulada, amargurada, divididos interiormente.
O Espírito Santo é como esse pedagogo, esse conselheiro, esse Espírito da verdade que traz a luz e nos conduz para a luz. A palavra de Deus nos guiará para a luz plena, para a plenitude de Deus. E por isso devemos pedir muitas vezes em comunidade o Espírito da verdade. Não só para a nossa própria vida, para o nosso ministério, mas para os nossos relacionamentos. Que o Espírito da verdade venha fazer a unidade no meio de nós. Gênesis 17, 3-4. E Abraão caiu com a face por terra e Deus falou-lhe assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e à tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão: quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e a tua raça depois de ti, de geração em geração. Tão bonito, o Senhor que vem mudar o nome de Abraão. Ele já não é mais Abrão, mas Abraão, pois agora ele vai fazer dele um pai de multidão. Quer dizer que o Senhor, na sua verdade, ele nos revela a nossa vocação, ele nos revela o nosso mistério que nos ultrapassa grandemente. Abrão nunca pensou ser o pai de uma multidão, Abrão nunca pensou ser um patriarca da fé, mas o Senhor põe uma aliança entre ele e Deus, entre a sua geração e a geração divina, uma aliança perpétua, e vai ser esse Deus de Abraão. Bonito, porque ao receber a verdade sobre a sua vida, Abraão recebe também a sua missão. E a sua missão não é só para ele. Ao nos tornarmos servos da verdade, não estamos só a serviço da nossa própria vocação, mas da vocação dos nossos irmãos. Procurai a face do Senhor, Salmo 104, e a sua força. Buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele fez, os prodígios, seus prodígios e julgamentos da sua boca. A descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor, nosso Deus, que governa a terra inteira. Ele se lembra da sua aliança para geração, para sempre, em palavra empenhada por 1000 gerações, aliança que ele fez com Abraão e juramento confirmado a Isaque. O Senhor, ele se lembra da aliança que ele fez conosco. Será que nós nos lembramos das alianças, das promessas de amor que fizemos a Deus? Por isso, nesse tempo de Quaresma, é o tempo de buscar a sua face e também de buscar a sua força para sermos fiéis à aliança que repousa em nossa vida. João 8, 51-59. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais proverá a morte. És porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu, ou os profetas também que morreram? Quem pretendes ser? E Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada é. Quem me glorifica é o Pai, de quem dizeis: Ele é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disse não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens nem 50 anos e vistes Abraão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Bonito essa atitude de Jesus que nos interpela. Quem pretende ser?
quem pretende ser? Ele foi interpelado com essa palavra como se ele quisesse ser alguém acima da qualidade dele. Mas quem Deus pretende ser na minha vida? Quem é que eu deixo Deus ser na minha vida? E Ele é aquele que é. Muitas vezes eu faço a experiência de não ser aquela que deveria ser, mas Jesus é aquele que é. Jesus é aquele que pode me ajudar a ser quem eu deveria ser. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Pensamos nessa quaresma a graça de guardar a palavra do Senhor, a graça de nos unirmos à palavra do Senhor, a graça de estarmos verdadeiramente unidos a Ele. São João Batista La Salle é o santo que hoje celebramos. Nasceu na França em 1651, na cidade de Reims. Era o mais velho de 11 irmãos, nascido de uma família muito religiosa, e La Salle vai sentir uma forte inclinação para o sacerdócio. Aos 10 anos, entra no colégio dos bons meninos. E foi nessa mesma época que pediu ao seu pai para ser sacerdote, obtendo o seu consentimento. Quando tinha 15 anos apenas, foi nomeado cônego da Catedral de Reims, numa posição muito avançada para um menino da sua idade, mas assumia com muita responsabilidade. Depois, ao licenciar-se em Filosofia e em Teologia, La Salle ordenou-se sacerdote, e quando estava para entrar na sua comunidade, vai acontecer um encontro providencial. Um cavalheiro estava à sua espera com uma proposta de abrir escolas gratuitas para os pobres. La Salle, a princípio, relutou, mas acabou aceitando para colaborar nesta obra. Em 1679, aparece a primeira escola La Salista. Aos poucos, a obra foi crescendo e novas escolas gratuitas foram surgindo. Com a preocupação de bem preparar os professores, La Salle acabou alugando uma pequena casa onde poderia morar com eles e, ao mesmo tempo, iniciá-los na arte de educar. Uma das ações de La Salle foi doar todos os seus bens aos pobres, para além de renunciar ao cargo de cônego em favor de um sacerdote muito pobre. E a partir do momento em que fez isso, os irmãos e as escolas passaram a viver confiando apenas na divina providência. As escolas se multiplicaram. Em pouco tempo, várias espalhadas pela França. E aquebrantado pela idade, em 1719, La Salle sente os seus dias chegarem ao fim, e na sexta-feira da Paixão, dia 7 de abril de 1719, entrega a sua alma ao Criador. E as ruas diziam: morreu um santo. No ano de 1900, São João Batista La Salle passou a ser oficialmente santo da Igreja Católica, e São Pio X, o Papa Pio XII, proclamou o padroeiro universal de todos os educadores. Bonito, um homem que se deixou interpelar pela verdade, uma aliança, uma vocação que ultrapassava grandemente, e por isso deu origem a tantas escolas que puderam educar tantos pobres. Uma meditação de São João Batista de La Salle, presbítero, diz assim: o amor de Deus nos impulsiona. Ensinar as crianças, anunciar-lhes o Evangelho e educá-las no espírito da religião é um grande dom de Deus, pois foi Ele que vos chamou para um tal santo mistério. Por conseguinte, no vosso modo de ensinar, comportai-vos de tal modo que as crianças confiadas aos vossos cuidados vejam que exerçais esta atividade como ministros de Deus, com caridade sincera e dedicação fraterna. Além disso, deveis pensar que no cumprimento do vosso dever sois não apenas ministros de Deus, mas também de Jesus Cristo e da Igreja. Bonito ensinar as crianças, ensinar os jovens, não apenas como educadores, mas como ministros de Deus e ministros da Igreja. E guardemos desse grande santo esse exemplo da confiança inabalável na Divina Providência. Quando confiamos na Divina Providência, a obra se torna divina e ela se multiplica, se multiplica, se multiplica. Não tenhamos medo de estar nas mãos de Deus.